Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vejo muita gente dizendo: eu estou decepcionado com o ser humano. O ser humano é desprezível. O ser humano me decepciona. Bem-vindo ao clube, do qual você também faz parte. Depois da vinheta a gente fala um pouco sobre isso. Bom dia! Pois bem, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, bom dia. Pois é, eu vejo muita gente decepcionada com pessoas, né? Muita gente dizendo, porque o ser humano me decepciona, porque o ser humano isso, o ser humano aquilo. Como eu disse na abertura, seja bem-vindo ao clube do qual você também faz parte. Porque o ser humano, desde que o pecado entrou no mundo, lá no Éden, lá no começo da nossa história, o ser humano é falho, o ser humano é desse jeito, o ser humano erra, né? Como eu já disse de outras vezes, todos nós somos passíveis de erros. E muitas vezes nós erramos inconscientemente. E as pessoas às vezes não entendem isso ou não param para pensar nisso. Poxa, será que ele fez isso? Será que ela fez isso propositalmente? E às vezes a gente tira conclusões precipitadas, quando na verdade não era bem isso. Mas o ser humano de fato é complicado, porque basta apenas às vezes a gente analisar um pouquinho a situação, né? E a gente percebe que o ser humano, na maioria das vezes, isso não é regra, mas na maioria das vezes ocorre, de que ele procura se relacionar, ele procura ter contato, ele procura fazer parte do seu círculo de amizades, do seu dia a dia, pessoas que têm algo a oferecer, né? Pessoas que têm algo que ele queira, algo que lhe interessa. E muitas vezes, quando ele obtém aquilo que ele queria, ele se afasta, ele some, né? Porque, infelizmente, nós vivemos também num mundo capitalista, num mundo em que cada qual, guarda bem isso que eu vou te dizer, que cada qual vale aquilo que tem no bolso. Você pode discordar, você pode dizer que não é bem assim, mas a verdade crua é esta: cada um vale aquilo que tem no bolso. E eu sei disso porque senti isso na carne. Se você não tem nada, você não vale nada. Então, consequentemente, se você não tem nada para oferecer, se você não tem nada que interesse a alguém, meu amigo, minha amiga, geralmente você é colocado de lado, mas lhe resta um. Lhe resta um que jamais vai te abandonar, que é Jesus Cristo. E a partir do momento que eu comecei a entender este amor de Jesus por nós, foi que eu comecei a aceitar algumas coisas e a mudar também o meu jeito de pensar, o meu jeito de encarar as coisas. Veja bem que com o próprio Jesus ocorreu isso. Jesus disse algumas vezes: vocês querem as coisas que eu faço, ou seja, vocês querem o milagre, vocês querem a cura, vocês querem a libertação, mas vocês não querem compromisso comigo. Vocês não querem mudar, né? Muitas pessoas querem tudo que lhes interessa, mas não querem mudar de atitudes, não querem mudar de vida, não querem mudar seus procedimentos. E então continua na mesmice, né? Mas é assim mesmo, é o ser humano. Jesus passou também por isso. De certa feita,
existe um registro na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16, que diz assim que um jovem rico certa vez se encontrou com Jesus. E ele era uma pessoa que admirava Jesus, que acompanhava de longe tudo que Jesus fazia. E de certa feita, encontrando com Jesus, ele perguntou para Jesus o que ele devia, né, para conseguir, o que ele devia fazer para conseguir a vida eterna. Jesus então disse para ele: olha, meu rapaz, você desfaz de tudo que você tem, né, e me segue. E disse umas outras coisas para ele, as quais ele disse: não, isso aí eu já faço. Jesus disse: então tá fácil, desfaz de tudo que você tem, que você é muito rico, você tem muita riqueza, reparte com os pobres e vem. Então ele não quis. É o ser humano, né? Onde o material, onde o interesse fala mais alto. De certa feita também, nós temos um relato na Bíblia, no livro de João, no capítulo de número 8, a partir do versículo 1, a mulher adúltera, né? Uma mulher que foi pega em adultério, e todos, como era costume da época, da região, daquele lugar, queriam apedrejá-la, mas ela adulterou com quem? Ela não adulterou sozinha, né? Mas é o ser humano mais uma vez em ação. E é assim que é, meu irmão. Você erra, eu erro muito. Às vezes reconheço, volto atrás e algumas vezes não percebo e as pessoas ficam magoadas porque a gente foi sincero, ou porque a gente foi áspero, ou porque até pela minha idade também. Às vezes a gente fala uns besterol aí, mas as pessoas guardam geralmente aquilo que desagrada a elas. As pessoas raramente guardam aquilo que você fez de bom. Você pode ter feito 100 coisas boas. Se você fizer uma que desagrada a pessoa, é aquela uma que ela vai guardar. É o ser humano depois do pecado que entrou no Éden. Lembra? Então aí, meu irmão, é difícil a convivência? Muitas vezes a convivência é até insuportável. Mas nós temos que ter a consciência de que existe um Deus que vê tudo e que nós, assim como as pessoas erram conosco, nós também erramos com as pessoas. Então não adianta eu sair apregoando, sair gritando aos quatro ventos que eu estou decepcionado com o ser humano. Porque se eu for fazer uma pesquisa, quantas pessoas se decepcionaram comigo? Quantas pessoas que eu nem sei, talvez disseram que quando precisaram de mim eu não estive ou eu não estava. Quantas pessoas lá atrás, quando eu era mais jovem, quando eu pensava de um jeito muito diferente, quando eu não tinha uma opinião formada, como tenho hoje acerca de algumas coisas, foram decepcionadas por mim e elas guardam isso até hoje. Elas não entendem que a imaturidade às vezes traz ações indesejadas, traz palavras indesejadas, traz atitudes indesejadas. E às vezes é possível consertar, e às vezes não, porque as pessoas, como eu disse na introdução do vídeo, se decepcionam com pessoas. E aí às vezes acham também que a pessoa vai ser a vida toda daquele jeito. Ou não importa se a pessoa faça coisas boas depois, tentando se redimir daquele erro, mas as pessoas guardam o erro, ao invés de guardar as coisas boas. Meu irmão, minha irmã, talvez tenha sido essa, ou talvez tenha sido essa a sua situação. Saiba que, assim como você de repente pode ter mágoa de alguém, alguém pode ter mágoa de você também. Então é tempo de passar borracha, é tempo de apagar as coisas ruins que estão na nossa vida, é tempo de se renovar interiormente, porque na verdade essas coisas, essas antiguidades só fazem mal para nós.
nós adoecemos e nós nos afastamos de Deus quando nós refutamos o nosso semelhante, porque Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, eu sei também, você pode estar dizendo: eu perdoei, eu passei por cima, mas eu não esqueci. É claro, graças a Deus nós não temos amnésia ainda, mas perdoar é não tocar mais no assunto. Perdoar é lutar internamente para que aquilo seja retirado da sua mente, da sua vida, das suas lembranças e a coisa aconteça de um modo diferente, de um modo mais natural e mais amoroso possível. Portanto, meu irmão, se você tem algum tipo de sentimento nessa área, desse jeito, desse modo, saiba que o ser humano decepciona porque ele é ser humano e porque um dia o pecado entrou no mundo e porque um dia também o povo escolheu Barrabás ao invés de escolher Jesus. Mas escolha Jesus aí, escolha Jesus na sua vida, escolha Jesus no seu dia a dia, se renove a cada manhã, se renove para que você se aproxime mais de Deus e não incorra no erro do jovem rico que preferiu as coisas daqui ao invés das coisas da eternidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos, eu digo vamos porque eu estou falando também comigo. Deus está falando também comigo aqui através desse vídeo. Vamos perdoar, vamos mudar de atitude, vamos pensar diferente, vamos nos renovar, nos limpar interiormente para que a nossa vida flua e para que nós possamos estar mais perto de Deus, mais perto de Jesus. Portanto, para com esse papo aí de que o ser humano te decepcionou, de que o ser humano isso, o ser humano aquilo. Porque, como eu disse na introdução do vídeo, bem-vindo ao clube do qual você também faz parte. Que você tenha um ótimo e abençoado dia. Que Deus derrame sobre você muita paz, muita saúde. E que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, os de perto e os de longe. E um abraço do amigo, do pastor Eduardo Rogério, em mais uma página do Diário de Bordo.